tramas políticas, questões envolvendo a sucessão do poder, ameaça e golpe de Estado. Bem, você pode estar pensando que eu estou me referindo ao nosso tempo. Não, não estou me referindo ao nosso tempo. Estou falando sobre o reinado de Joás, a lição que vamos estudar hoje. Também aprenderemos sobre outras questões emblemáticas. Portanto, se você quer aprender um pouco mais sobre isto, acompanhe a nossa aula. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudarmos a lição bíblica número 9, que tem como tema o reinado de Joás, que faz parte desse grande trimestre que trata sobre o plano de Deus em meio à infidelidade da nação de Israel. Também convido você para que possa aproveitar este conteúdo em outros formatos, no formato de podcast e também no canal do Telegram, onde temos mais conteúdos adicionais, inclusive questões que vamos dar um aprofundamento mais sofisticado, vai ser feito no canal do Telegram, no sábado às 21 horas, o acesso, o link na descrição deste vídeo. Lembrando também que os slides utilizados nesta apresentação estão todos disponíveis no link também na descrição deste vídeo. A nossa lição hoje de Escola Bíblica Dominical, que trata sobre o reinado de Joás, vai trazer aqui uma importante discussão para a nossa EBD. É que trata-se aqui de algumas questões que eu considero, julgo eu, emblemáticas, muito importantes. Não apenas quanto à conduta de Joás, mas também alguns outros pontos periféricos que vamos abordar. Você vai entender um pouco mais ao longo da nossa aula, lógico. Temos como nosso textório o seguinte, em Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A nossa verdade prática diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abordar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. A nossa leitura diária é uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que você faça uso destes. Quanto à nossa leitura bíblica em classe, temos o trecho em 2º livro de Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, logo após, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, e também nesse mesmo capítulo, do versículo 17 ao 21. A nossa introdução aqui, quero inicialmente apresentar os objetivos da nossa lição bíblica. O objetivo geral tem o seguinte: afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Quanto aos objetivos específicos, temos o seguinte: apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo e, por último, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Temos também aqui outros pontos que você vai perceber ao longo da nossa lição bíblica, pontos que talvez possa passar batido na visão de muita gente, e a gente vai tentar trazer aqui, nesse pequeno momento que temos de conversa, este conteúdo, tá certo? No tópico 1 da nossa lição bíblica, temos o seguinte, que trata sobre o livramento de Joás. E começamos aqui com um tema, um enredo, que poderia alguns até pensar que estamos falando dos dias de hoje, né? Tramas políticas, negociações, né? Golpe de Estado. Não estamos falando dos nossos dias. Estamos tratando aqui, sim, de algo que era muito comum, tanto no reinado de Israel como no reinado de Judá, que era a disputa de poder. A disputa de poder não é algo dos dias de hoje, isso já antecede. A questão é como isso é feito, quais são as práticas empregadas. É essa a grande questão problema, tá certo? Mas a disputa por poder é algo que eu julgo está, inclusive, relativamente normal. A questão é como se dá esse jogo. Aí é que entram as questões mais problemáticas. Sempre envolvendo o quê? Esse interesse político não é exatamente apenas... Obviamente, alguns vão ter esse caminho, mas de pensar apenas em ter o poder pelo poder. Mas entendo eu que ao longo da história não é dessa forma que a maioria quer chegar e ter alcance, digamos assim, do ambiente político. Ele faz isso porque tem uma perspectiva, uma grande quantidade de pessoas do caráter econômico. Então você está no poder,
vai gerar um controle sobre o orçamento, um controle sobre a aplicação de recursos, e isso é o que motiva muitos, não só nos dias de hoje, mas também naquele período, para que possam empreender dentro do ambiente político, tá certo? Então essa é uma questão que eu queria também colocar, para não pensarmos que estamos falando apenas do nosso momento, estamos falando da lição bíblica lá atrás. A coragem do sacerdote Joiada. E aí é interessante falar sobre ele, porque ele teve um golpe de estado, né, antes que Joás viesse assumir o reinado, que é inclusive o nome da lição de hoje, e o livramento que Joás teve se deu em virtude que ele foi guardado pela família de Joiada, e o mesmo não apenas o escondeu, mas também o instruiu nos caminhos do Senhor. Ele transmitiu a lei mosaica. E isso fez um impacto significativo, obviamente, na formação intelectual e espiritual do próprio Joás, que vai culminar, que vai influenciar, obviamente, nas decisões que ele vai tomar, nas condutas que vão ser empregadas dentro do reinado. Então, esse é um aspecto muito importante e percebemos, inclusive, a coragem desse sacerdote, porque ele estava enfrentando não apenas um grupo de pessoas, estava enfrentando a pessoa que estava no poder naquele período. E isso é importante frisar, porque ele estava jogando contra o sistema estabelecido, certo? Ele não foi comprado, ele não se sujeitou ao sistema como estava sendo posto. Ou seja, aí você percebe que essas disputas, essas ameaças, né, de golpe de Estado, aquele governante que quer se perpetuar no poder, e aí percebe-se que Atalía, inclusive, ele matou inclusive até os seus próprios netos, tamanho desejo de ele se perpetuar e permanecer no poder. Então perceba o ambiente em que o Joiada estava tentando livrar o Joás, né, da morte. Então era um ambiente certamente emblemático, certo? Não existia aí um judiciário ou algum órgão que pudesse, organismo que pudesse fazer aí um poder de moderador. Simplesmente ficava na palavra desse rei a decisão da vida ou a morte de alguém, essencialmente. Então, é para deixar isso bem claro, para que você possa ter uma dimensão de qual foi a coragem do Joiada. No item 3 desse tópico, temos aqui a estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, ou seja, uma criança, Joiada armou a estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por eles, destituíram Atalía do trono e proclamaram Joás como rei, segundo Crônicas, capítulo 23, versículo 11. Perceba então que a posse de Joás ao trono foi através de um novo golpe em cima de um golpe que já tinha existido anteriormente, ou seja, a tomada de poder vai se sucedendo de forma, no mínimo, imprudente, né? De forma, no mínimo, muito prejudicial, né? A gente pode considerar dessa forma. Joás usou o quê? A sua influência e destruiu os sacerdotes de Baal. Então, o Joiada não apenas conseguiu colocar quem era, digamos, de direita inicialmente na posse do reinado, na direção do reino, mas também ele usou a sua influência e alcançou o elemento também religioso, também teve mudança do âmbito religioso. Foram destituídos os profetas de Baal. Já no nosso tópico 2, que está sobre o reinado de Joás e a reparação do templo, temos um elemento bem interessante e esse é um dos pontos que vamos nos aprofundar no chat de voz no Telegram, tá certo? Essa aula aqui, ela já traz subsídios e materiais suficientes para uma boa aula de Escola Bíblica Dominical. Mas se você quer dar um passo a mais e avançar no conteúdo, tem essa possibilidade, tá certo? Olha o que diz aqui no tópico 1 da nossa lição bíblica. Arrecadação para reparar o templo. Joás incentivou o povo e sacerdotes a investirem na manutenção do templo, conforme 2 Reis, capítulo 12, do versículo 4 e 5. E é interessante mencionar isso, porque o Joás, assim que assumiu o reinado, ele pegou um problema, lógico. O que? Não existia o devido cuidado com a manutenção do templo. Então, daí, ele já tem a iniciativa de incentivar tanto os sacerdotes como o povo para que pudessem doar voluntariamente, investissem na manutenção, no reparo do templo, com o propósito, obviamente, de servir a própria comunidade, inclusive, certo? Não era algo apenas de uso, vamos dizer, de uma alta casta. Não, ficaria disponível para o povo, para os sacerdotes e assim por diante. Então, é uma decisão muito bem acertada que Joás teve. Logicamente, influenciado, certamente, por Joiada, né? A qual
o influenciou, não só naquele momento, mas anteriormente. O segundo item que quero também apresentar aqui, que faz no tópico referência à fidelidade dos tesoureiros. E aqui eu quero destacar o seguinte elemento, que é importante que ocorra a devida aplicação dos recursos para a finalidade proposta. Temos aqui, inclusive, a gente percebe isso em 2 Reis, capítulo 12, versículo 15. Foi mencionado o interesse da arrecadação, para qual finalidade seria, e este recurso foi aplicado de forma correta. E aí fica já um ensinamento para os nossos dias muito importante. Ao mencionar uma campanha, ao incentivar uma contribuição específica, tem que, no mínimo, mostrar e apresentar para a comunidade, para aqueles que estavam envolvidos, o resultado, o emprego adequado daquele recurso. O ideal não seria só apenas apresentar o que foi aplicado e como foi aplicado, e sim também apresentar o que foi arrecadado. Ou seja, é uma prestação de contas. Um elemento aqui que a gente fala um pouco de governança. É não apenas dizer, olha, temos aqui um ar-condicionado que foi adquirido com as ofertas da igreja. Sim, mas quanto foi obtido com essas ofertas para a igreja, certo? E quanto foi empregado? Sobrou quanto? Essas questões, elas entendo eu que deveriam ser mais claras na comunidade da igreja. Sei eu que tem igrejas que já têm esse perfil. Então, perfeito, tranquilo. Essa observação que eu faço é mais para aquelas igrejas que não têm uma conduta como esta. Logicamente, isso também deriva do tamanho da igreja e de ter pessoas que possam operacionalizar esse trabalho mais administrativo. Até porque tem igreja que consegue manter pessoas remuneradas, igrejas maiores, lógico, para esse tipo de conduta. Outras igrejas menores vai depender da voluntariedade de pessoas que possam exercer esse tipo de papel. Contudo, para isso, a igreja ainda precisa ter um certo tamanho, porque senão a gente sabe que em algumas igrejas do Brasil afora é o pastor para praticamente tudo, né? Um obreiro e com às vezes poucas pessoas de apoio, principalmente nos interiores do nosso Brasil, tá certo? Então, só queria colocar essa observação também para não pensar que isso aqui é uma regra e que quando não está sendo feita é porque está errado. Não, às vezes temos limitações, mas era interessante aplicar um mecanismo algo parecido com isso. Acho muito sugestivo isso, tá certo? E aqui quero exatamente partir desse elemento fazer uma proposição de elementos essenciais para a devida administração dos recursos financeiros da igreja. Perceba que esse aqui é um tópico periférico da nossa lição bíblica, mas que é muito importante, porque uma das principais missões que Joás cumpriu foi exatamente a manutenção e o reparo do templo. Isso só foi obtido porque ele incentivou de forma adequada a população entendeu a mensagem, a população contribuiu e houve a correta aplicação do recurso. Se formos considerar isso para os nossos dias, teríamos aqui alguns caminhos, alguns pilares, algumas observações que seriam interessantes. A comunidade da igreja local se atentar e, se possível, aplicar todas elas, ou pelo menos a grande maioria. E aqui quero elencar pelo menos 5. Na verdade, eu entendo que são muito mais, mas eu queria colocar 5 grandes tópicos, e aí você vai ter uma capilaridade e subitens também muito importantes. Mas a primeira delas é uma implementação de orçamento. A implementação de um orçamento vai dar um panorama do que a igreja pode fazer e qual recurso vai contar. E como fazer um orçamento, né? Alguém pode se perguntar, precisa ter um profissional, né, da contabilidade, como é o meu caso, por minha formação profissional, uma pessoa que tem um alto gabarito, alto conhecimento sobre isso? Não, não precisa disso. É basicamente aquilo que quase todo dono de casa e dona de casa já faz, é levantar o que recebe, o que entra de recurso, salário ou outras rendas extras e aquilo que vai gastar. É basicamente fazer um levantamento disso. E isso deriva, ao longo de uma igreja que já tem um certo caminhar, fatores de contribuições passadas é um bom subsídio, um bom elemento de indicativo do que vai ocorrer no futuro. Então, sabendo uma receita, uma entrada mensal média, eu consigo estabelecer também critérios, itens que eu posso pensar a médio e longo prazo também de aplicação desses recursos. E isso também deriva, essa aplicação do orçamento, de uma boa gestão, que é o subitem 2 aqui que eu apresento, que deve ser, inclusive, considerada a participação da própria membresia da igreja.
É bem verdade que grande parte das Assembleias de Deus, principalmente, que é inclusive a maior parte da minha audiência, quem está me acompanhando aqui nesse canal e nas outras plataformas, é que geralmente vai existir ou o pastor ou um grupo muito restrito que vai tomar as decisões. Lógico, para tomar decisão tem que ser uma pessoa apenas no final das contas, mas antes dessa tomada de decisão, quantas pessoas poderiam e deveriam ser ouvidas? Eu entendo que toda a comunidade deveria ser ouvida. Quer dizer que ela tem que ser seguida? Não. Pode ser que não. Mas, pelo menos, o ouvir dela pode ser um indicativo muito importante. Tá certo? Pode ser que o pastor tenha uma visão que um elemento lá específico seja importante. E a comunidade percebe que é um outro mais importante. E externa isso ao pastor. E a decisão, ao final, vai ter que ser tomada. Dentro do sistema de governo da Assembleia de Deus, esse pastor, a decisão que ele tomar, em tese, é a que vai prevalecer. Por mais que discorde da maioria da membresia local, tá certo? Mas só uma questão que eu queria também colocar. O ouvir não é problemático, tá certo? O ouvir é muito positivo para uma boa gestão. Terceiro item. Políticas definidas de compras de insumos e contratação de serviços. Lógico, se temos recursos que são escassos, né? E isso aqui não se aplica apenas naquele período do reinado de Joás, se aplica para o dia de hoje. Quem tem dinheiro sobrando para ficar investindo na igreja, e várias pessoas ao mesmo tempo, e sobrar e ter dinheiro na igreja suficiente para fazer eventuais obras, empreendimentos dentro da cidade, dentro do estado, missões transculturais? Não, existe uma limitação. Essa limitação é imposta, obviamente, por causa desses recursos que são escassos. Então, se eu tenho recursos escassos, eu devo também ser muito criterioso quanto aos gastos. E aí, uma política de compras. Quais são os critérios para poder fazer uma compra de um produto? Ou a contratação de um serviço? Eu não deveria, pelo menos, fazer uma espécie de cotação? Tem um objeto a ser comprado, eu não poderia, pelo menos, pesquisar 2, 3, 4 ambientes para poder tomar uma decisão que minimize o gasto, porque esse dinheiro não é o dinheiro de uma pessoa. Não é o dinheiro que é vinculado à obra de Deus. Algo, ou seja, é fundamental, uma alta responsabilidade e que derivou esse dinheiro da oferta de muitas pessoas de uma comunidade. E se formos pensar no contexto brasileiro, inclusive, a maior parte dessa comunidade, pela própria estratificação da nossa sociedade, é uma população pobre. É uma população pobre. Por que é uma população pobre, pessoal da igreja? É porque a maioria do Brasil é pobre. Então, eu entendo que a igreja representa uma estratificação da sociedade. Tem rico na igreja? Tem. E tem pobre na igreja. Só que tem muito mais pobre na igreja do que rico, certo? Ou pessoas com melhores condições, né? Ou classe média alta e assim por diante. Então, é isso que eu queria mencionar também. Outra questão também que deveríamos pensar é boas práticas de governança. É bem verdade que os itens 1, 2 e 3, de alguma forma, estão incluídos dentro das boas práticas de governança. Mas a governança como um todo, geralmente, não envolve só essas práticas aqui até então mencionadas. Envolve transparência, envolve equidade, envolve compliance, você ter uma política de evitar que ocorra também, inclusive, alguns equívocos. Então, criar comissões, comitês, fiscalização e controle, que é em específico o ponto que eu apresento aqui no item 5. Fiscalização e controle? Sim. Quem está tomando conta desse dinheiro? Quem fiscaliza essa pessoa? É uma pessoa só para isso? Ou não deveria ser uma pessoa sob a responsabilidade e um comitê, pelo menos, observando isso? Ou seja, tanto a arrecadação como a aplicação. Alguns às vezes se preocupam muito com um item só, sugerindo, digamos, a arrecadação, e esquece a aplicação. Não, tem que ser ambas as formas, tanto na entrada como na saída. Isso vai gerar mais trabalho para a igreja? Vai. É um trabalho mais administrativo? É. Mas isso pode proporcionar um melhor desempenho da igreja. Como? Porque parte do desempenho da igreja é limitado, sim, pelos recursos. Não venha me dizer que, por mais que eu saiba que a obra é de Deus, que Deus opera, que Deus faz milagres, do nada fazer tudo, eu sei disso. Mas, do ponto de vista humano e natural, quantos missionários poderíamos ter atuando e não temos porque não tem recurso financeiro suficiente? Certo?
Então, é uma questão que eu queria também apresentar. A partir do ponto que tem-se uma boa política, uma boa gestão, eu vou até, inclusive, falar algo que, ao longo da minha caminhada cristã, eu tenho percebido. Não justifica o fato, que eu vou mencionar agora, mas tem pessoas que não se sentem à vontade de contribuir mais para uma comunidade, para uma igreja, porque eles têm receios quanto à aplicação e à destinação deste recurso. Por mais que nós saibamos que as pessoas que estão à frente, em geral, em tese, são pessoas, homens de Deus, pessoas que vão ter um cuidado. Mas esse cuidado não quer dizer que está sendo de fato bem aplicado, que tem uma questão. Eu ser bem intencionado e eu ter condições mínimas para a aplicação de um recurso. Isso aí se aplica em qualquer questão da nossa vida, tá certo? Então, um suplemento que eu julgo importante para essa lição bíblica, que, no mínimo, eu entendo você, professor de escola dominical que está nos acompanhando, deveria reservar um tempo e bater um papo sobre essa questão também. Qual a profundidade, quais itens tocar, aí vai ficar a seu critério, pelo seu conhecimento, pelo perfil da turma, até que ponto você pode caminhar nesse sentido sem criar problemas, porque a questão não é criar problemas, a questão é tentar construir pontes, né? Usando até um clichê aí, é construir pontes, senão a gente deve ficar levantando muros e ficar batendo. Não é para ficar batendo quanto a mais condutas ou má governança. É uma coisa que está se aprofundando no mundo corporativo e empresarial, né, há algum tempo já, mas que a gente poderia absorver algum desses elementos, sim, na comunidade, sim, na igreja, tá certo? Alguns outros ministérios, algumas outras igrejas mais tradicionais já têm algo mais nesse sentido. No meio pentecostal, estou falando aqui mais dentro do meu ambiente, né? A Assembleia de Deus, igrejas de porte médio para menor têm mais dificuldades quanto a isso. Então, como estruturar, como fazer, é uma coisa que a comunidade, que a liderança deve pensar. Eu acho que fica essa como uma informação muito útil, né? Começa assim o debate, né? Alguém tem que mencionar alguma coisa, alguém tem que startar. Então, de alguma forma, espero estar fazendo isso. Não sou o primeiro, mas quero fazer essa contribuição, não poderia deixar de fazer isso, tá certo? Vamos avançar um pouco mais. No nosso tópico 3, temos a conspiração contra Joás. Logo após o Joiada, o profeta, o sacerdote que estava com ele, falecer, ele passa a ter um grande problema. Qual é? Ele passa a não ter, na verdade, a referência de uma pessoa que poderia ser o quê? Um instrutor, um conselheiro. Contudo, aí também existe uma falha, porque se o Joiada instruiu ele desde os 7 anos de idade, passou uma longa caminhada, ele tomou uma série de decisões, ancoradas, obviamente, pelo conhecimento que ele tinha, e também com o suporte de Joiada, em boa parte das vezes, pelo menos é o que se espera, entende-se que ele deveria ter o feeling, deveria ter um conhecimento mínimo, que ele poderia tocar a vida sem uma pessoa lá atrás ajudando ele constantemente. E é por isso, inclusive, que eu entendo que o Joiada tinha uma presença muito importante. Porque parece, então, que a coisa só não aconteceu antes de problemas por causa desse suporte, por causa desse conselheiro. E aí fica também mais uma coisa para podermos eventualmente aplicar em nossas vidas. Quem pode nos estar contribuindo, nos aconselhando, nos instruindo? Às vezes, a gente tem limitações. Não todos nós temos, na verdade. Mas, em alguns pontos, algumas pessoas podem trazer contribuições relevantes. Não seria talvez o caso da gente, eu, você, liderança, pensar também nesse sentido? Então, são questões que a gente deveria também refletir. Aí, no tópico 1, no subitem 1 desse tópico 3, que fala sobre o declínio do reinado, a história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Esse aqui é um trecho retirado da nossa lição bíblica, em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Só que eu queria fazer um pequeno adendo, porque, em vez por outro, nas lições bíblicas, quando um rei, alguém toma uma decisão e chega um grupo de pessoas e faz uma crítica, faz alguma observação, e aquela crítica ou observação é correta, que a gente olha em retrospectiva, a gente percebe isso, né? E aquela pessoa, aquele rei, ou aquela pessoa que está para tomar a decisão, ele não considera, a gente geralmente tem o hábito de, na escola dominical, fazer o comentário seguinte: olha, ele não observou os conselheiros, ele não ouviu os conselheiros com um conselho positivo. Só que eu só sei que o conselho é positivo depois de ouvir, né? Tem que ouvir para saber se é positivo ou não. Então, o ouvir até então não tem sido problema. A decisão é que é o problema. A mesma coisa se aplica quando vê um conselho mau. A pessoa tem que estar prestes a ouvir, tem que estar pronta para ouvir. Porque se não ouvir, como é que ele vai saber se o conselho presta ou não presta? Então, o ato de
Joás ouvir, isso não é o problema. O problema é o ouvir e seguir, quando é um mau conselho, lógico, né? Se é ouvir e seguir um conselho bom, perfeito, maravilha. Então, só queria fazer essa pequena contribuição, porque esse ouvir aqui é de um ouvir que ele ouviu e seguiu. E aí é que é o problema, é do ouvir e seguir uma má decisão. Então, fica inclusive essa informação que todos nós devemos estar muito mais abertos para ouvir, né? Estamos numa geração que nós preferimos muito mais falar, né? Muito mais falar, isso na verdade. Só a gente pensar aí na quantidade de materiais disponíveis na nossa rede, em quase toda a temática, né? Tem alguém falando e várias pessoas falando e pouca gente querendo ser confrontada ou querendo ser, vamos dizer, ter uma opinião contrária. Então, é um ponto que deveríamos pensar seriamente, porque daí é que a gente pode extrair talvez boas decisões. Também no subitem 2 desse tópico 3, que fala sobre a conspiração e morte no reino, a idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. Isso a gente já viu. Ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou, segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 20 e 21. Ou seja, a pessoa que deu todo o suporte para a vida de Joás, ele vai e mata o filho do profeta, o filho do sacerdote. Ou seja, é totalmente sem sentido pensarmos, né, dos olhos tão humanos, naturais isso, mas isso aconteceu. Tamanha era a queda espiritual e, vamos dizer, falta de pulso, de poder, de confiar em si mesmo, talvez, do próprio Joás. E aí Deus fez algo que para muitos pode também parecer um pouco estranho. Deus usou o Império Sírio para trazer juízo para Joás. Só que a questão é que o juízo, quando se traz para um rei, não é geralmente apenas para o rei. Acaba trazendo consequências para o povo, para a comunidade. E aí cria-se ou pavimenta-se a possibilidade de uma insatisfação ainda maior com o mesmo, que fez o quê? Mais um golpe no Estado. Mais um golpe de Estado. As pessoas insatisfeitas resolveram fazer o quê? Fazer justiça com as próprias mãos. Retiraram Joás do poder. A força. E isso, obviamente, traz mais problemas para a comunidade. Ele entrou à força e saiu à força. Antecessores dele saíram à força. Pessoas posteriores a ele também saíram na força. Ou seja, uma situação aí que, como eu coloquei no início da nossa apresentação, da nossa aula, tramas reais, ameaças de golpe de Estado, pessoas querendo se perpetuar no poder a todo custo. Ou seja, parece que estamos falando aqui no ambiente atual, mas não, estamos falando do ambiente lá do reinado de Joás, no Império de Israel. Bem, como conclusão, quero trazer os seguintes pontos. Primeiro, quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Perfeito, isso aí, assim, é óbvio, né? Aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. Isso é um ponto fundamental, né? Essa correta aplicação dos recursos. A desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Então, decisões vão trazer-nos consequências. É importante ter um bom início de caminhada com Deus, mas o mais importante é o fim desta caminhada. E aqui eu quero fazer uma ênfase nesse último item. O Joás, ele começou bem, muito bem, aos 7 anos sendo instruído, antes, na verdade, né, mas aos 7 anos ele assume o reinado, mas o reinado sendo tutelado, sendo instruído por uma pessoa mais experiente, uma pessoa de Deus. Ele começou muito bem, mas a partir de certo ponto ele perde a noção e se perde no seu poder, se perde em sua vida e o fim dele não foi positivo. O importante é começarmos bem e terminarmos bem. Não estou começando bem. Tudo bem, mas termine bem. A questão é quando você vai terminar. A gente não sabe quando termina a nossa caminhada. A gente não sabe quanto tempo vai viver, inclusive. Então, o começo é hoje. O dia é hoje de mudança. O dia é hoje de dar um giro se a gente está com dificuldade, se a gente pode implementar coisas que vão ser melhores para a nossa vida e condizentes com os valores do reino de Deus. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e relevante para você.
Caso faça sentido, além de você dar o like neste vídeo, convido você a compartilhar este vídeo com outras pessoas para que elas tenham a possibilidade de acessar este conteúdo e ter esse tipo de conhecimento. Questões ainda mais sofisticadas como esta que tratamos hoje, inclusive principalmente envolvendo o aspecto financeiro, de gestão, de recurso, o aspecto positivo inclusive do reinado de Joás, que estudamos hoje, vai ser esclarecido no chat de voz no Telegram. Portanto, fica um convite, sábado às 21 horas, você pode ter acesso, link na descrição deste vídeo. Os slides também estão disponíveis com o link na descrição. Aguardo você em nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau!